Então, vamos lá. A aula de hoje é sobre mecanismo de nomeação. Para que serve essa aula? Essa aula serve para a gente compreender um pouquinho de como a nossa mente funciona. Nossa mente é muito, muito poderosa. Só que nós somos mais poderosos que a nossa mente, porque ela é uma parte muito pequenininha nossa. Nós somos muito mais que a nossa mente. Por isso que nós precisamos aprender, né, como que a nossa mente funciona. Então, vamos iniciar aqui. Eu peguei o meu material para resumir a aula, assim, não resumir, para otimizar a aula, para a gente conseguir, assim, acelerar por conta do pouquinho tempo que a gente tem aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vocês conseguem ver aí? Sim. Então, tá. Primeiro, a gente precisa compreender um pouquinho da nossa psique, né? Até ali por volta de 1900, mais ou menos, ali, que é a época, o período de Sigmund Freud, tínhamos que o ser humano, ele era 100% consciente. Então, Freud foi quem descobriu, né? Vamos dizer assim, descobriu, vamos colocar aqui que descobriu, que o ser humano é inconsciente, nós temos uma parte inconsciente. E essa nossa parte inconsciente é quem vai nos governar. Então, a gente pensa que a gente tem liberdade, que a gente tem livre-arbítrio, mas até então não. Até então nós não temos. Porque enquanto a gente não conhece o que está no nosso inconsciente, esse inconsciente, ele governa nós, né? A gente. E isso, quem vai trazer para a gente já é Bert Hellinger, que traz essa definição para a gente. Então, eu só preciso, eu não vou me aprofundar nisso, tá? Só preciso trazer aqui para vocês, só para vocês terem conhecimento. A maioria já vai saber, já vai ter visto, mas eu preciso trazer aqui. Então, como que é essa nossa estrutura de personalidade, né? Quem, vamos dizer assim, quem somos aqui no mundo de fora, né? Nós vamos ter aqui uma parte que está submersa, né? Que está fora d'água ali, vamos colocar, que é o nosso consciente. Isso aqui é o nosso consciente. Olha como ele é pequenininho. Olha só como ele é pequenininho. Então, no nosso subconsciente aqui, ó, que é um pré-consciente, vamos dizer, ele fica entre o inconsciente e o consciente. Olha o tamanho que é o nosso inconsciente. E essa nossa persona, gente, essa nossa personalidade, né, Freud dividiu ela em id, ego e superego. Esse id é a nossa parte primitiva, é os nossos, vamos dizer, instinto. Quando a gente nasce bebezinho, lá estamos na barriga e nascemos ali, aquele período, nós somos praticamente somente id. Né? Eu sinto fome, não sei nem o que é, eu simplesmente berro e ganho comida. Então, é uns desejos, vamos dizer aqui, né? Esse mais instintivo nosso. Esse superego aqui, ele vai ser construído. A gente não nasce com ele é construído. Esse superego aqui, gente, isso aqui a gente pode dizer aqui que é o nosso papai e nossa mamãe. E depois as pessoas de autoridades que vêm passando pela nossa vida, que vai ajudando a moldá-lo também no decorrer da nossa vida. Mas, em regra, ali na infância, ele é papai e mamãe. Aqui é o que não pode. Aqui é o nosso juiz. É o nosso juiz interno, aquela partezinha, olha, não pode fazer isso. O id é instintivo, primitivo, ele fala, eu vou comer. Vou comer o quê? Vou comer aquela pessoa. E... Oi, Maria Eugênia. Débora, só a Rose está tendo alguma dificuldade, eu acho que ela não está conseguindo nos ouvir. Não está conseguindo? Eu não consigo ver todos vocês aqui. Rose, vê se o seu fone não tá mudo, o seu áudio, algo do tipo. Tem E que é me... interessante a gente mudar colocar no mudo o nosso áudio também. Isso, para não dar interferência. Vai lá no desenho do microfone, clica em cima dele lá, que aparece para você liberar o teu áudio. Tanto o No caso, áudio,
É o Como teu foi? áudio. Bem em cima no Zoom, para quem está no celular, no canto superior esquerdo, tem um botão onde liga o áudio, para a gente ouvir. Isso. Embaixo só liga o nosso microfone. De alguns também é bem no microfone, tem uma setinha, quem tiver pelo PC. Parece que deu. Conseguiu, Rose? Consegui, deu certo. Ótimo. Então vamos lá. Agora eu tô ouvindo. Vamos retomar aqui. Então, feche os microfones aí, né? E Uhum. qualquer coisa é só levantar a mão aqui que eu vou acompanhando. Eu vejo só 3 pessoas aqui, como está em compartilhamento de tela. Vamos lá. Então, esse superego nosso aqui, nós vamos construir, né? O nosso papai e nossa mamãe. Por isso que o papai e a mamãe é a maior autoridade em nossas vidas. Então, aqui tudo que eles falam, e não só como eles falam, como eles demonstram. O exemplo, ele vai ser muito mais forte do que a fala em si. Então, isso aqui vai formar o nosso superego, o nosso juiz interno. Então, o id fala, né? Eu quero comer uma pessoa. E eu não estou falando de comer num ato sexual, estou falando de ir lá e devorar mesmo, mastigar. Aí o superego vem e fala: não, você está doido? Isso não pode. Então, é esse aqui, não, mas eu quero, não, mas eu não posso. Não é assim, você não pode fazer isso, né? E o que que nasce para intermediar, para balancear o id, o ego, o id, o superego, é o nosso ego, que é a nossa personalidade, a nossa persona. Então, ele vem para equilibrar isso daqui, né? E muita gente fala assim, mata o ego, você tem que matar o seu ego. Como para matar o ego? Se é ele que nos ajuda a balancear isso daqui. A gente transcender em essência, em espírito, precisa ser através desse ego. Trabalhar esse ego, mas a gente não vai aprofundar aqui. Eu preciso só que vocês compreendam como é formada, né, essa estrutura de personalidade nossa e vocês tenham o pelo menos ali a impressão ali interna de vocês seja gravada. Olha o tamanhozinho que é o nosso consciente, é nada. Olha o subconsciente, olha o inconsciente. Então, quando a gente vai falar das camadas na constelação, quando eu vou falar assim, olha, estamos trabalhando uma camada. Qual camada que a gente está trabalhando? Se eu for falar em mente, que camada aqui que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando uma camada consciente, 100% mental, racional. Eu estou aqui no pré-consciente ou subconsciente para alguns. Ou eu estou no inconsciente? Olha para a gente aprofundar o quanto que vai. E muitas das vezes a gente está aqui, ó, gente, ó, parado aqui, ó, que a gente chama de uma superfície rasa. Isso aqui não é nada do que somos. Olha só. Então, é só para chamar a atenção de vocês, né? A gente pode depois marcar uma aula para falar mais sobre esse tema, mas eu preciso que vocês tenham pelo menos essa percepção para a gente poder, né, iniciar o tema em si, né? Importante trazer para vocês aqui, né, que isso aqui são temas da psicanálise, que foi desenvolvida por quem, né? Sigmund Freud. Depois, Jung vem e aperfeiçoa, ele dá continuidade, né? Freud, ele é mais literal, né? Jung já vem falar da nossa parte espiritual, ele já vem falar do self, da nossa essência, do sincronismo com o universo. Então, é como se fosse uma elevação de nível da psicanálise, uma psicanálise muito mais profunda, né? É bem interessante. Eu deixei aqui o site da imagem, depois eu vou compartilhar com vocês esse slide. Eu deixei aqui o site da imagem, de onde eu tirei, tem um pequeno conteúdo lá também, para vocês estarem lendo, estarem tendo um pouquinho de conhecimento a mais sobre esse assunto, tá bom? Aí a gente entra aqui, ó. Vocês estão aqui com as minhas anotações. Débora, olha que linda que é a minha letra.
Vamos lá. Então, nós vamos falar desse mecanismo de nomeação. Então, eu trago um resumo aqui para vocês. Como assim mecanismo de nomeação, Débora? É nomeação, é como a gente nomeia. A gente dá nome e significado às coisas. Simplesmente isso. Por isso que é mecanismo de nomeação. Esse mecanismo de nomeação, ele vai trazer para a gente mecanismos de defesa, que a gente vai encontrar lá na psicanálise, lá do ego. Mas aqui é mecanismo de nomeação, é como funciona a nossa mente para a gente nomear e dar significado às coisas, como nós julgamos. Então, como que isso funciona? Nós temos o mundo externo e nós temos o mundo interno. O externo é tudo que está fora de nós. O interno é tudo que está dentro de nós, né? Do nosso corpo interno. O mundo lá fora, o mundo externo, ele é simplesmente fato. Ele é neutro. Então, tudo que acontece no mundo externo, na verdade, ele é neutro. Não importa o tema que for. Por exemplo, fulano matou ciclano. Fulano matou ciclano é um fato neutro. É uma circunstância, é algo que aconteceu. O significado, a importância que eu vou dar nisso vai depender do que tem dentro de mim. O que tem dentro de mim que vai dar significado a esse fato, que fulano matou ciclano. E como que isso vai entrar em nós? Isso vai entrar em nós através dos nossos sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato e para alguns sensitivos, a sensitividade. É através disso que a gente absorve o mundo externo. Por isso que só entra em nós o que nós permitimos. Ah, Débora, mas não tem como, a pessoa me tocou. Eu senti. Uhum. Mas como isso vai te afetar, não é de afeto, é de afetação, é você que vai controlar. Como? Controlando a mente, controlando esse mecanismo de nomeação. Então, entra, né? A pessoa viu, a pessoa ouviu, a pessoa talvez teve contato, né? Na hora podia ter algum cheiro, alguma coisa assim que venha, né? A própria saliva daquele momento que ela sentiu o gosto de ver aquele fato, de fulano matou ciclano. Isso entra. Quando a gente absorve isso, vai para onde? Para nossa mente. A mente, diante disso, ela tem três posturazinhas. Ou ela vai generalizar, ou ela vai omitir, ou ela vai distorcer. Como assim, Débora? Vamos lá. Quando isso entra, isso vai lá para os nossos conscientes. É como se fosse um filtro. Então, eu estou absorvendo aquilo cru, conforme eu estou vendo dentro, eu vou tirar as minhas percepções. Isso entra nos meus conscientes. Quais são os meus conscientes? Minhas consciências. Minha consciência pessoal, a minha consciência familiar e minha consciência coletiva. Que isso eu fui construindo ao longo do tempo lá com a persona. Quando passa por esses filtros aqui, eu vou criar uma imagem interna. E de acordo com essa imagem interna, eu generalizo, eu omito ou eu distorço. Vocês estão me vendo aqui. Então, vocês estão vendo a Débora, consteladora, terapeuta, dando aula aqui. A mentora. Vocês não estão vendo as outras Débora. Vocês estão tendo contato e acesso somente a essa parte minha. Então, o que vocês estão ouvindo e vendo de mim está entrando, vocês jogam nos conscientes, conforme o tom da minha voz, conforme a minha expressão facial.
vocês vão ter aqui uma imagem interna, que vocês podem generalizar, dizer todo mundo é assim, todo terapeuta é desse jeito, toda mentora é desse jeito. E quando a gente está falando, por exemplo, desse conteúdo, às vezes vocês podem falar, ai, sempre é assim. Ou omitir, não, mas não é. Nem vi ela falar, nem ouvi ela falar isso, eu nem vi isso na aula. Eu nem vi isso. Eu nem vi fulano falar isso. Você não falou isso. É quando a gente omite. Ou distorce. Ah, não foi bem assim. Mas não foi isso que não é isso, não foi isso que foi dito. Nem tudo é assim. Também tem. A gente começa a distorcer. Para quê? Para a gente poder lidar com isso. Porque essa imagem que a gente gera aqui, ela não é um fato. Ela é uma imagem que a gente criou a partir do fato. É como se a gente tirasse uma fotografia daquele acontecimento. Não estou vendo a carinha de vocês aqui, né? Mas vamos lá. Eu conheço aqui a Rosiane. Eu olho para ela, tenho contato com ela, a gente encontrou ela aqui na aula da mentoria, conversamos com ela. Então, a depender do tom da voz dela, da aparência dela, do que ela falou, como ela se comportou, a gente absorve isso e fala, nossa, ela é sempre assim. Ou não, eu nem percebi, não, eu não vi, nem conheço. Ou não, ela não é bem assim. Jogo lá para o meu consciente, para o meu filtro de consciências, passa lá o que eu acho disso, o que a minha família acha disso, o que a sociedade em geral, minha cidade, meu estado, meu país, né, meu mundo acha disso. E eu crio aqui a imagem da Rosiane. É a Rosiane? Não. É a imagem que eu criei dela, a partir de uma parte dela que eu vi. E isso aqui, quando eu crio essa imagem, é automático, gente, é instantâneo, eu dou um significado. Se a aparência, o tom de voz dela lembra alguém que eu amo, automaticamente eu já gosto dela. Ai, não sei porquê, mas eu gosto de você. Se ela me lembra alguém que me fez mal, que eu tenho mágoa, ai, eu não gostei dela, não. Não gosto dela. Ai, meu santo não bateu com ela. Então, não é com ela, é com o que tem dentro de você. Isso a gente chama, que a gente vai ver, de gatilhos. Né? Aqui nós estamos vendo só como funciona. Então, esse significado, ele é um disparador emocional. Porque se eu significo que é algo bom, eu tenho boas emoções. Se eu significo que é algo ruim, eu tenho uma repulsa. Eu tenho uma emoção negativa. E a nossa mente, como ela é um mecanismo de proteção nossa, instantaneamente, automaticamente, ela é negativa. Ela já tem uma tendência negativa. Por isso que nos dá trabalho de trabalhar o positivo. Uma mentalidade positiva. Porque como ela quer nos defender, o pensamento dela é: isso pode dar errado assim, 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 isso pode dar errado assim, 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 isso vai dar errado aqui, aqui, assim, 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 assim. E esse assim, assim, assim são os nossos diálogos internos. Que fica aquela vozinha lá na nossa cabeça. Às vezes o id e o superego brigando e o ego tentando balancear isso daí. Então, quando a gente controla isso daqui, toma consciência disso daqui, a gente consegue ter uma gestão da nossa emoção. É aqui que isso vai nos afetar.
Esse significado, ele é automaticamente um julgamento. Então, o que eu falo do outro, o que eu falo da Rosiane, não é da Rosiane, é de mim. Porque é com um conteúdo que está dentro de mim. Imagine só, vocês estão numa estrada atrás de um ônibus. E vocês olham a traseira desse ônibus. Quando vocês olham a traseira desse ônibus, vocês já imaginam o ônibus. Mas vocês só estão se relacionando com uma parte desse ônibus. O restante vocês estão criando. Então, você imagina que é um ônibus novo, que é um ônibus velho. E conforme você vai passando por ele, tendo contato com ele, é que você vai conhecendo um pouquinho mais da parte dele, de partes dele, com o que você tem dentro de você. Alguma dúvida, gente? Ai, não consigo puxar o negocinho daqui para cima. Vou ver se eu consigo vir aqui. Alguma dúvida até aqui? Não estou vendo todo mundo. Ah, tem chat aqui? Já foi Para resolvido? mim, não. Tudo certo. Ah, tá tudo certo aqui. Deixa eu fechar aqui. Ó, interessante trazer para vocês aqui. Quando a gente trabalha a constelação familiar vai atuar nesses nossos filtros de consciência. Então, quando a gente tem novas percepções, a gente ressignifica a nossa consciência pessoal, a nossa consciência familiar, a nossa consciência coletiva. Essa ressignificação vai nos trazer novas percepções de mundo. É isso que vai nos dar novas imagens, até mesmo daquilo que a gente olha que já passou para trás. Isso nos permite dar novos significados. Esses novos significados vão modificar o nosso estado emocional, porque o significado é o disparador emocional. Então, se eu transmuto, ressignifico uma emoção, um disparador de emoção negativa em emoção positiva, isso me dá qualidade de vida. Porque as nossas emoções estão ligadas à nossa qualidade de vida. Quando vocês entram comigo, têm contato comigo no atendimento, eu falo assim, não existem as outras pessoas. Aqui não há outras pessoas, elas não existem. Aqui é só você. É isso aqui que eu estou dizendo. Aqui não existe, o mundo interno não existe outras pessoas. É 100% você. Ninguém consegue mexer nisso daqui, a não ser você. Só você tem o poder de modificar isso daqui internamente, sabendo como funciona. Porque a depender dessa imagem, desse significado, eu vou generalizar, eu vou omitir, eu vou distorcer. E para isso aqui, vamos lá. Vamos resumir aqui, vamos entrar aqui. Então, tem o fato, o mundo acontecendo lá que é neutro, eu absorvo isso através dos meus sentidos, vai para minha mente, passa pelos meus conscientes, pessoal, familiar, coletivo, e eu vou ter o quê? Um julgamento, uma identificação, uma imagem, um significado. E diante disso, isso tudo é instantâneo, gente. É assim, ó. Eu crio histórias. Eu crio histórias. Eu falei, fulano matou ciclano. Já veio na cabeça de vocês alguma reportagem, algum fato que vocês vivenciaram, alguma situação que vocês já ouviram falar, ou que vocês já viram no noticiário? Já veio para vocês uma história que alguém contou para vocês? E eu só falei isso.
Quando eu falo, a mente está tentando adivinhar. Para quê? Para que vocês se preparem para o que eu vou falar. Para que você não sofra. A mente, ela está tentando fazer com que a gente não sofra. Só que essa tentativa, ela nos controla. E quando ela nos controla, automaticamente a gente entra no sofrimento. E para a gente sair disso, a gente precisa tomar consciência disso daqui. Então, aquele significado que eu dou, que vai gerar ali a minha emoção, que vai ser um disparador emocional em mim, ele é um julgamento, ele é uma identificação e ele é uma imagem. Essa imagem, gente, é criada para atender a necessidade de significância da mente. A mente tem 6 necessidades. E essa significância é uma necessidade mental. Então, qual que é a sacada até aqui? Eita, já está dizendo aqui que o meu tempo está acabando. Acho que eu vou ter que encerrar e abrir outro. A sacada até aqui, gente, é perceber que é só uma imagem, não é o que é. Que vocês vão ter que matar essa imagem que vocês criaram na cabeça. Opa, peraí. Aí você se coloca numa postura de se observar. Por que que eu cheguei nessa conclusão? Por que que eu não gosto dela? Por que que eu gosto dela? O que está me levando até essa percepção, esse julgamento, essa identificação? Isso aqui são nossas projeções. Quando a gente fala que os outros são nossas projeções, é isso aqui que está falando, ó. As imagens internas que nós estamos criando. A gente está projetando no outro. Porque a gente cria aqui internamente e dispara para o outro. Por isso que quando a gente chega nesse pontinho aqui, a gente descobre que a gente não se relaciona com pessoas. A gente se relaciona com imagens que a gente vai criando das pessoas. Para que eu possa me relacionar verdadeiramente com alguém, eu preciso quebrar essa imagem interna que eu criei dela. Para que eu possa conhecê-la. É lembrar que aquela pessoa, aquele fato é muito mais do que você criou. Ou, por vezes, muito menos do que você criou, do que você imaginou. Todo mundo bem até aqui? Vou considerar que estão. Então, vamos lá. Esses julgamentos, essas identificações, essas imagens, gente, é as nossas emoções no nosso mundo interno. Então, quando a gente olha para o mundo de fora e a gente diz sim para tudo, a gente não quer mudar nada, a gente não quer brigar com nada, simplesmente é. Simplesmente aconteceu, simplesmente acontece. Quando eu paro de brigar com o mundo lá de fora, dizer não, 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 e digo simplesmente sim, e me solto do mundo lá de fora, para olhar para o meu mundo interno, para olhar para mim, de como eu estou trabalhando o meu mecanismo de nomeação, eu me libero disso. E eu venho para cá. Por que que o meu consciente pessoal acha isso? Acredita nisso? Quem disse isso para mim? E para isso, para a gente fazer isso, a gente precisa silenciar-se. É ficar em silêncio. Em silêncio com quem? Conosco. Se você está constantemente com barulho, falando ou absorvendo barulhos, você não vai conseguir se colocar numa postura de observador para observar
isso que está acontecendo internamente em você. Então, é silenciar. A depender do julgamento, da identificação e da imagem, eu tendo a resistir. Dizer, não, essa Débora não sabe de nada, o que ela está falando aqui? Olha, fazendo a gente perder tempo aqui, assistindo isso aqui, né? Enquanto o outro, nossa, que está encaixando as coisas, eu estou vendo coisa, está vendo. Então, é como eu estou olhando. E a depender dessa resistência de que não, 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 quando você está muito no não, 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 olha para esse não. Será que eu não estou resistindo? Será que eu não preciso silenciar? Eu vou encerrar aqui, gente, e vou abrir um novo link para a gente finalizar, tá bom? Só um pouquinho.